encontros mais marcantes de Jesus no caminho de Jerusalém. Veja, Jesus está indo para a cruz. A cada passo que ele dá, que se aproxima de Jerusalém, é a obra redentora chegando, é a cruz chegando. Ele está indo para a cruz. E Lucas capta esse detalhe do caminho dele para a cruz e nos conta uma história extraordinária. A lepra, além de uma doença física, simbolizava impureza de todo tipo. E simbolizava afastamento, incapacidade total de se aproximar da presença de Deus. Eram pessoas que eram marginalizadas, elas estavam à beira do caminho, elas ficavam do outro lado da cerca para ninguém tocar. Eram distanciados, marginalizados, colocados lá fora. Porque eles não podiam contagiar, era uma doença contagiosa, eles não deviam contagiar os outros. Eles não podiam viver com suas famílias. Veja que coisa terrível. Eles não podiam frequentar o templo, eles não podiam tocar em ninguém. Mas eles podiam clamar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Só existia uma saída para aqueles 10, só existia um caminho. Não existia outra opção. Não tinha medicina para aquela época para curar 10 leprosos. Não existia absolutamente nenhum tratamento indicado. Eles iam corroer na sua doença, iam morrer aos poucos, com toda a sua pele, todo o seu corpo sendo deteriorado, morrendo vivo, se decompondo vivo. Você sabe o que é isso? Era uma condição mais terrível possível de toda a humanidade. Talvez a condição da doença da lepra era algo que não somente afetava o aspecto físico, certamente o emocional e, sobretudo, espiritual. Mas aqueles homens ainda encontraram força para dizer assim: Jesus, tenha compaixão de nós. Esse texto é um texto perfeito para falar sobre ações de graças. Esse texto é um texto que mostra que é possível, meus irmãos, nós recebemos a maior de todas as bênçãos da parte do Senhor e mesmo assim sermos ingratos. Esse texto mostra que receber coisa da parte de Deus não quer dizer que nós recebemos a principal de todas as coisas, a salvação em Cristo Jesus. É possível alguém ser curado e ainda não ser salvo. É possível alguém experimentar grandes milagres e ainda não ser de Deus. É possível alguém ver coisas extraordinárias, participar de coisas extraordinárias, mas o Senhor não está com ele. Esse é um texto que nos impacta na perspectiva de que nós podemos estar no meio dos 10. Podemos ser os 9. E não apenas aquele um que voltou. Então, vamos caminhar por esse texto e extrair lições preciosas para nós. A primeira lição que o texto mostra é a condição humana. Veja, o verso 11 ao verso 14 aí da sua Bíblia. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Lembre-se, Jesus estava na junção de Samaria e de Galiléia. Ali havia estrangeiros. Ali não só havia judeus. Havia tanto samaritano que foi o samaritano que voltou. Mas também havia judeus. Havia uma mistura ali, porque era uma linha divisória entre duas grandes comunidades. Lembre-se que a comunidade do norte de Samaria era aqueles judeus do reino do norte que se dispersaram, depois voltaram e chegaram a Samaria. E a turma da Galiléia para baixo era a turma do reino do sul, que estava ali, que pertencia a Jerusalém, que era o sangue puro judeu, vamos dizer assim. Então, naquela divisão, existia todo tipo de gente ali. Jesus estava passando justamente para ir para a cruz, naquele meio. Ao entrar numa aldeia, que não se diz o nome, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Primeira grande lição para nós é a condição humana. Jesus passa pelo meio, a região era mistura, e eles não podiam se aproximar, eles ficam de longe. Eis aqui a condição da raça humana. Todos estão de longe. Todos não podem se aproximar. Todos estão numa condição de mortos-vivos. Eu me lembro do texto de Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida. Quando ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Essa é a condição da raça humana, distanciado do Senhor, morrendo ainda vivo, se decompondo ainda existindo, distante de Cristo, sem poder se aproximar. É assim o pecado. O pecado nos afasta. O pecado destrói relacionamento. O pecado nos isola. O pecado corrói silenciosamente como a lepra. A condição da raça humana é de decomposição enquanto eles vivem. Eles estão se decompondo, eles estão mortos, eles acham que estão vivos, mas estão morrendo. E Jesus continua passando no meio deles. E poucos são aqueles que gritam por misericórdia. Pouquíssimos. Eles fazem a única coisa que é possível. Eles clamam por misericórdia. E Jesus nos atende antes mesmo de serem curados. Antes mesmo de terem suas vidas transformadas, Jesus vai até eles. E diz a ele, ide e mostrai aos sacerdotes. Diferentemente da primeira vez que Jesus encontrou um leproso, veja verso 12 e 14, ouça com atenção. Aconteceu que, estando ele numa das aldeias, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiser, pode me purificar. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Por que eu gosto de trazer a primeira cura junto do capítulo 17? Para você não pensar que Jesus está com nojo das pessoas. Veja, no primeiro caso, ele tocou no leproso. Ele podia ter risco de contaminação, mas ele não pensou nisso. Ele é o próprio Deus, ele toca no leproso. Ele toca no leproso. Ele faz com que o leproso fique curado. Mas nesses 10, diferentemente, para não simplesmente por não tocar neles, mas para mostrar o seu grande poder, ele apenas ordena, vai aos sacerdotes. E o texto mostra com clareza que não é o sacerdote que cura. O sacerdote declara que eles estão purificados para que eles sejam reincididos, que eles sejam colocados de volta na sociedade. Observe bem o texto. Olha o verso 14, daí da sua Bíblia. Ao vê-los, Jesus vê a miséria humana. Jesus vê. Eu e você pode ser que a gente não veja, mas ele vê. Ele viu a miséria humana e diz: mostrai-vos ao sacerdote. Não era para o sacerdote curar. Porque em Levítico, capítulo 13 e 14, existia a lei de como você tratava o leproso. Você isolava ele, e se ele, por algum milagre, alguma cura que houvesse, fosse curado, ele tinha que voltar para o sacerdote. O sacerdote ia conferir, ia fazer um exame nele, não é, pelo menos visual, ia dizer, não, ele realmente está curado. Pode voltar à sua condição dentro da sua casa, da sua família. Por isso que Jesus está dizendo, volta lá ele. Não é porque o sacerdote ia curá-lo. É porque o sacerdote tinha que atestar que eles estão restaurados. Jesus manda para lá. Isso é Levítico, capítulo 13 e capítulo 14. Isso é lei sobre a lepra. Isso é a lei de Moisés. E Jesus está dizendo, aconteceu que indo eles, Jesus não, o texto diz que acontecendo que indo eles, foram purificados. Indo. No caminho vai havendo o milagre da restauração. No caminho vai havendo o milagre do conserto da carne que estava em estado de putrefação. Ele vai de novo sendo restaurado. Eles vão andando, eles vão encontrando vida. De novo, tecidos vão nascendo. De novo, carne vai sendo colocada no lugar. Enquanto eles andam, quem cura não é o sacerdote. Quem cura é o poder de Jesus. O poder de Deus é quem cura nossas vidas, meus irmãos. É o poder do Senhor que purifica nossas vidas. É o poder de Deus que nos faz de novo renascer. Eles obedecem pela fé e eles vão e ficam purificados. Essa é a condição da raça humana. Se Deus não intervir, eles ficarão do mesmo jeito. Mas se Deus intervir, eles mudarão. É por isso que em Isaías capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, que ele percebe quem é Deus, o que é que Isaías capítulo 6, Isaías declara: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo impuro. Isaías vê isso, Isaías vê a condição humana, Isaías vê quem é Deus e vê a nossa condição.
e ele recebe purificação. O anjo vai lá, pega com a tenaz e bota na sua boca e purifica. Purifica os seus lábios para poder para ele fazer a missão. Lembre-se, você primeiro precisa de purificação para depois fazer a missão do Senhor. Isaías diz, ai de mim. Aí depois o Deus pergunta, em quem há que eu devo enviar? Ele disse, envia-me a mim. Mas só depois de ser purificado. Você não pode e eu fazermos nada para o Senhor enquanto Deus não purificar as nossas vidas. Então a aplicação desse primeiro ponto para nós é: todos nós estamos aqui porque Cristo passou pelo nosso caminho e nos viu. Se você está aqui, não é porque você é melhor do que aqueles que estão lá fora. Se você está aqui, é por causa da misericórdia e da graça do Senhor, porque nós não somos o clube dos melhores, nós somos o clube talvez dos piores que receberam graça da parte de Deus. Você estava na mesma condição, eu estava na mesma condição de miserável, de leproso. A única razão para estarmos vivos, salvos, abençoados, é que Ele teve misericórdia de nós. Essa é a única razão. Não é o que você fez. Não é a capacidade das coisas que você tem que fazer. Pelo contrário, quanto mais nós conhecemos quem somos e mais sabemos quem Ele é, nós entendemos o que é o conceito de graça. Graça é aquilo que nós recebemos sem merecer, meus irmãos. E nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos ser encontrados por Ele. As ações de graças começam nesse relacionamento de quem Ele é e de quem nós somos. Você só será grato se partir desse ponto. Lembre-se de onde você estava e de onde você está. Se você esquecer disso, você começa a esquecer de ser grato, começa a murmuração. O problema dos murmuradores é que eles esquecem de quem eles são, do que eles mereciam, do que eles receberam em Cristo Jesus. Esse é o problema do murmurador. Esse é o problema daquele que reclama de tudo, porque ele perdeu a visão de quem ele é. Por isso que eu gosto desse texto de Lucas, que começa mostrando que todo mundo era leproso. Todo mundo estava na condição de morte. E Jesus passa no caminho da gente e diz, vai e fica curado. É isso que aconteceu conosco. Ações de graças começam com relacionamentos que não são merecedores. Somos redimidos pela graça. Você nunca será grato sem antes saber o que realmente você tinha direito. E nós não tínhamos direito a nada. A segunda grande lição desse texto. Gratidão é gratidão se nós voltarmos para Cristo. Preste atenção, como é que você define gratidão? Eu perguntei às crianças, o que é gratidão? A pergunta cabe para nós, o que é gratidão? Como é que eu digo gratidão? Como é que eu sou uma pessoa que diz que sou uma pessoa grata? Só porque eu sou educado e todas as vezes que alguém me faz uma coisa boa, eu digo muito obrigado. Muito obrigado, fico feliz por você ter feito isso por mim. Você acha que isso basta? Não, gratidão é um modo de vida. Gratidão é um estilo de vida. O grato, ele vive diferente. O grato, ele não apenas agradece pelo que aconteceu, mas ele agora vive segundo aquela bênção que ele recebeu. Esse é o grato. Observe bem o verso 15 e 16. Só um dos 10. Vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Dos 10, um apenas voltou. E Lucas ressalta que o que voltou, fora curado, voltou não apenas pela cura física, mas porque entende o que é gratidão. A bênção recebida não garantiu devoção. Cadê os 10? Para glorificar a Deus. A bênção recebida não garante retorno. Os milagres que a gente experimenta não garante que seremos gratos. O que garante mesmo é quando há uma transformação interna em nós e agora a gente volta glorificando a Deus e se prostrando aos pés do Senhor.
Porque a vida de gratidão não é a vida não depende mais do que eu tenho recebido ou não. Depende do que ele fez eternamente em mim, que ele mudou a minha vida. E agora eu sou outra pessoa em Cristo Jesus. Então, a partir de agora, eu vivo como um grato. Como alguém que sabe que não deveria estar nessa condição. E geralmente a gente não vive assim. Sabe como a gente vive? A gente vive esperando que Deus nos abençoe, sempre com aquilo que a gente precisa, para mostrar para todo mundo que eu sou um cara abençoado, que você é um cara abençoado. Para que assim a gente demonstre através das nossas conquistas que Deus é conosco. Essa é uma perspectiva totalmente equivocada de você e eu vivermos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus não te der mais nada, se Deus não me der mais nada, se eu tiver que morrer na miséria mais profunda e eu tiver encontrado o verdadeiro tesouro que é o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que continuar agradecendo por essa grande bênção, porque ela é uma bênção eterna. Ela não é a bênção passageira que eu preciso para o dia de hoje. Entende isso? Então isso muda a perspectiva. Eu não vivo mais de acordo com aquilo que eu recebo ou deixo de receber. Eu vivo por aquilo que recebi. Essa é a perspectiva do primeiro, do único que voltou. Um volta, não porque ele recebeu cura física. Um volta porque ele se encontrou com Deus. Tanto é que o texto diz que ele faz o quê? Volta curado, dando o quê? Glórias a quem? A Deus, em voz alta. Perceba o detalhe de Lucas. Ele não tem vergonha de anunciar do que recebeu. Ele está dando em voz alta. Alguém vai dizer, esse cara é um louco. Mas ele não está nem aí. Ele volta gritando, dando grossa. E a quem? A Deus. Por quê? Por que não a Jesus? Já parou para pensar nesse texto? Por que não a Cristo? Por que a Deus? Veja, há uma mudança na perspectiva desse que foi curado. Ele sabe agora de que Jesus fez nele é obra da Santíssima Trindade, do Pai que tinha enviado Cristo, e Cristo já estava anunciando que o Pai me enviou, me enviou, me enviou. O Evangelho já era anunciado desde aquela época de Cristo, e ele sabia quem tinha operado o milagre. O poder de Deus através de seu Filho. Então ele volta dizendo, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Isso é a captação do Evangelho na mente dele, e agora ele reproduz o que o Evangelho faz em nós. O Evangelho não agradece a bênção. O Evangelho correto do Senhor Jesus, quando encarna em nós, quando entra em nós, agradece o abençoador. A gratidão não significa dizer obrigado por aquilo que recebeu, mas é entregar a vida àquele que lhe deu a bênção. Então, gratidão, aprenda, não é nunca apenas dizer muito obrigado, Senhor. Não, é voltar, dando glória a Deus e se jogar aos pés como aquele que fez e dizendo assim, eu estou aqui, o Senhor quer que eu faça o quê? Seu grato. O grato não é aquele que diz apenas muito obrigado, Senhor, graças a Deus recebi e sai por aí contando a bênção. O grato, ele não valoriza a bênção, ele valoriza a relação, o relacionamento com o abençoador. O grato não está preocupado em apenas ter a bênção, mas não deixar de ter o abençoador. Porque o abençoador, ora vai nos dar, ora não vai nos dar, porque ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes aquilo que nós conquistamos é que nos engana e faz a gente afastar do Senhor. É por isso que a gente tem que estar ligado naquilo que temos ou deixamos de ter. A gente tem que estar ligado numa relação com Deus que nos cura por completo. Não apenas nos dar aquilo que a gente precisa, mas nos dá a relação saudável que a gente tem que ter com o nosso Deus. É por isso que você murmura muito. É por isso que eu murmuro muito. É por isso que quando a gente pergunta para alguém, sempre a primeira resposta, como é que está a sua vida? A primeira resposta que vem na cabeça de alguém é o que está faltando. É nunca o que ele tem. Normal. Perguntar para qualquer, fazer uma... Como é que tá? Ah, pastor, tá bem, mas está faltando melhorar isso, melhorar aquilo, porque a gente tem que estar concentrado naquilo que nos falta. Nós deveríamos acostumar nossa boca a dizer, está muito bem, porque Deus é comigo. Está muito bem, porque o Senhor é comigo. E se Ele é comigo, eu posso enfrentar toda e qualquer circunstância.
toda e qualquer circunstância. Agora, se ele não for conosco, quer que adianta a gente ter tudo? Se ele não for conosco, quer que adianta ter todas as bênçãos? Eu me recordo muito bem que naquele episódio do bezerro de ouro, de Êxodo 32, Moisés faz 3 orações, em 32 e 34, capítulo de Êxodo. Eu me recordo muito bem que Deus disse assim, let me alone. Em inglês diz, deixe-me só, Moisés, que eu agora vou destruir esse povo. Moisés diz, não, por favor, Senhor, não destrói não. Porque se lembra da promessa que o Senhor tinha com Abraão. E eu vou dizer mais, o Senhor relembra a promessa que eu tinha com Abraão, Isaac e Jacó, e se o Senhor não abençoar esse povo, me risco do livro da vida. A palavra de Deus diz que Deus vai, e supostamente que aquilo não é um arrependimento, é uma linguagem antropopática de sentimentos humanos atribuídos a Deus. E Deus diz assim, Deus vai e diz o texto que ele se arrependeu. Mas logo em seguida, o povo de novo, mais uma vez, demonstra toda a sua incredulidade. E Deus disse, agora eu não vou subir mais no meio de vocês. Aí Moisés muda a oração e diz assim, aí é o seguinte, se o Senhor não for, é melhor a gente deixar a gente morrer aqui. Porque o problema, Senhor, não é o quanto o Senhor tem capacidade de nos abençoar, o problema é a sua presença. Deus está trabalhando naquele lugar ali com Moisés para ser o mediador. Moisés nunca tinha orado assim pelo povo. Moisés era um libertador que chegou lá, falou o que Deus mandou ele falar para Faraó e tinha conseguido libertar o povo. Mas Deus está empurrando Moisés para uma condição de mediador, de orar como alguém que se importa pelo povo. Moisés faz essas orações, algumas delas não são atendidas, outras não, mas a principal que Moisés faz é dizer que se o Senhor não for no nosso meio, não adianta a gente se mover. É a mesma coisa. Se Deus não estiver no centro da nossa vida, o que importa todas as bênçãos? Elas serão passageiras. Elas acabarão aqui. Nós precisamos de bênçãos eternas. E somente o doador da vida pode dar. Então, eles tinham bênção recebida, mas não tinham a graça de mudar o coração. Eles tinham experimentado cura física, mas não mudaram a vida. Por quê? Porque o ser humano é egoísta por natureza e esquece quem o ajudou. Só pensa em si mesmo, no que ele precisa e não lembra nunca de agradecer. É o retrato dos 9. Nós somos assim, tendenciosamente. A gente é orgulhoso por tendência. A gente tem dificuldade de dizer muito obrigado. A gente tem dificuldade de elogiar uns aos outros. Eu sei quando o cara é... Eu conheço a pessoa, quando ela é orgulhosa, ela não sai da boca dela um elogio para ninguém. E ela diz ainda assim, com verniz, para encobrir o orgulho dela. Não é porque para eles não ficarem vaidosos. Ei, a condição de vaidade é problema de quem recebeu o elogio. Eu sou livre para elogiar. Eu sou livre para dizer, tá bonito mesmo. Quando está. Não precisa mentir também. Né? Mas livre para dizer, tá bonito, que bom, tu és uma bênção para a nossa vida. Tem pessoas que não têm capacidade de elogiar ninguém, ele é orgulhoso por natureza. Ele recebe uma coisa, ele tem dificuldade de abrir a boca e dizer assim, muito obrigado. Muito obrigado. Para sair da boca de alguns de nós, é o maior trabalho do mundo. Imagine deixar de murmurar, porque o Senhor é presente na nossa vida. Isso é para poucos, é para 10%. Lembra-se, de 100, de 10, um voltou. É para 10% isso. Então entenda, esse homem que voltou, ele tem 3 coisas essenciais. Primeiro, ele volta agradecendo sempre porque Jesus passou no caminho dele. Segundo, ele glorifica a Deus em alta voz. E terceiro, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele reconhece que a verdadeira bênção não é a cura, é Jesus. Se fosse a cura, que nem aqueles 9 foram embora. Não quero saber de Jesus, já recebi o que eu precisava. Foi embora. Mas um diz assim, não, o problema não é que eu fui curado, é ele que é o abençoador, eu quero ele. Eu não quero a bênção, eu quero ele. E volta aos pés de Jesus. Isso lembra muito a história de Maria, irmã de Lázaro. Marta agitada, sempre correndo e dizendo que era para organizar as coisas. Ah, como nós vivemos no mundo de Marta. Né? Por causa da agenda. O próximo compromisso, organização, estruturação. Quem vai servir o comer? Essa mulher ficar sentada aí, eu quero saber quem vai botar a mesa. Quero saber quem vai botar os pratos. Eu estou correndo aqui, limpando a casa, deixando tudo organizado. A mesa tem que estar impecável. Os pratos tem que estar com os talheres decorando. A mesa tem que ser extraordinária.
Isso é muito de Marta. Maria diz, pouco me importa como está a casa, meu irmão. Eu tenho um homem aqui dentro de casa. O Senhor está aqui. Quem se exploda a casa, quem se expôs a comida. Eu vou ficar aos pés desse homem, vou beber dessa fonte aqui. É lógico que eu não estou dizendo com isso que uma boa mesa, como eu gosto, não deve ser preparada. É lógico que uma boa comida não deve ser preparada. Não é isso. Mas se tivermos que escolher, como Marta e Maria, o Senhor diz que quem escolheu a melhor parte foi Maria e não foi Marta. Eu prefiro o abençoador. Nós temos que preferir o abençoador do que as bênçãos. Isso muda tudo. Todos aqui já recebemos inúmeros favores de Deus. Todos que estão sentados aqui. Já recebemos saúde, família, provisão, livramento, mas a principal de todas as bênçãos é a salvação. Mas quantas vezes voltamos realmente aos pés de Cristo em ações de graças pela salvação que temos? Quanta foi a última vez que você orou chorando, dizendo muito obrigado, Senhor, porque eu não merecia ser salvo, eu não merecia ser filho do Senhor. Qual foi a última vez que você orou assim? Qual foi a última vez? Pense. Você parou 10, 15, 20 minutos só agradecendo ao Senhor por ter libertado você das trevas. Ou você tem gastado todo o seu tempo pedindo, uma lista enorme que não tem fim. E vai chegando outra lista, vai chegando mais gente, vai chegando problemas. E a gente pede o tempo todo. Meus irmãos, não percamos a alegria da salvação. Hoje, você está mais parecido com os 9 ou com aquele que voltou? E por fim, por último ponto, a maior de todas as bênçãos é a gratidão que não apenas recebe, mas se relaciona. Veja, para isso que Jesus está ensinando a ele. Veja o verso 17. Veja o verso 17 e o verso 19. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para glorificar a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus não está preocupado com quantos voltaram. Jesus está preocupado com a ingratidão do coração. Quando Jesus faz a pergunta assim, não foram 10? É porque ele não é que ele queira aplauso. Todo mundo tinha que vir a mim, eu sou o cara, eu fiz eles curarem. Não. Jesus está demonstrando o coração humano. Os 9 receberam a cura, mas perderam Cristo. Um recebeu a cura e ganhou Cristo. Quem ganhou mais? Quem ganhou mais? Aquele que recebeu o Senhor Jesus. Todos receberam milagre, só um recebeu salvação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é uma perspectiva muito preocupante. A gente costuma medir as pessoas pela quantidade de bênçãos que ela recebe. É mais ou menos assim. Muita bênção, muita relação com Deus. Menos bênção, pouca relação com Deus. Esse é o evangelho triunfalista, o evangelho da prosperidade, que diz o seguinte, quanto mais eu recebo, é porque Deus é comigo. Quanto mais eu não tenho, é porque Deus esqueceu de me abençoar. Esse é um tipo de texto que desconstrói totalmente essa ideia. A maior de todas as bênçãos não é aquilo que eu conquisto depois da salvação, mas é quando eu permaneço aos pés do Senhor, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos complicados. Mesmo em tempo que todo mundo ao seu redor está dizendo assim, que nem a mulher de Jó, né? Apesar que aquele texto, a tradução para mim está errada. O texto lá, no original, é abençoa o teu Deus e morre. Isso é o que está no hebraico. Abençoa o teu Deus e morre. Mas a tradução, para fazer harmonia com o restante das passagens, diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A mulher de Jó estava no final com ele. A mulher de Jó, ela desviou um pouco do olhar e focou só no sacrifício. Mas ela era a mulher de Deus. Tanto é que no final quem está é ela de novo. Mas a ideia é o seguinte, você não pode focar só, como a mulher de Jó fez, naquilo do sofrimento que as pessoas estão vendo na sua vida. Você às vezes fica ouvindo coisas dizendo, é mesmo.
Você está certo, eu vou orar contigo, eu vou chorar contigo. Você tem razão. Isso é uma coisa que você não devia estar passando. Isso é injusto mesmo com você. Essa não é a melhor ajuda que você dá às pessoas que estão murmurando. As pessoas que estão murmurando, elas voltar de novo aos pés do Senhor e entender que Ele nos deu a principal de todas as bênçãos. Levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Jesus não diz que a fé daquele curou ele. Diz que fez o quê? Salvou. Você tem que fazer, quando alguém estiver murmurando do seu lado, você e a pessoa tem que fazer voltar de novo e entender: eu não preciso mais de nada, eu tenho o Senhor. Os 9 voltaram para casa, o samaritano voltou para Cristo. Os 9 tiveram a vida restaurada, o samaritano teve a alma restaurada. Essa é a principal de todas as bênçãos, nós já temos. O que vier agora é lucro. Como a gente diz na linguagem popular. Eu já tenho a principal de todas as bênçãos, a minha salvação, a restauração da minha vida. Então o que eu preciso mais? Quando a gente descobre isso, a gente ora: Maranata, venha Senhor Jesus. Porque nada mais nesse mundo nos interessa tanto a não estar com o nosso Senhor de forma definitiva e eterna. O ladrão da cruz, ambos viram o mesmo Cristo, os dois. Ambos ouviram o mesmo evangelho, mas apenas um voltou para ele em gratidão. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Algumas aplicações para a gente encerrar, meus irmãos. Hoje, enquanto a gente agradece na semana do Thanksgiving por tudo que Deus tem nos dado, a pergunta mais importante não é qual ou quais foram as bênçãos que você recebeu durante esse ano. A pergunta mais importante é se você voltou para Cristo e disse: vem aqui, envia-me a mim, me use. Essa é a maneira de você mostrar gratidão. Gratidão verdadeira é relacionamento, é devoção, é adoração, é voltar cantando em voz alta, é dizer que somente Deus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, é render-se, é se jogar aos pés. Isso é gratidão. A maior de todas as bênçãos não é aquilo que Deus dá, é Ele mesmo. É Ele mesmo. Então, a conclusão que nós chegamos dessa história. No final dessa história, 10 pediram misericórdia, 10 obedeceram, 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E somente um verdadeiramente foi salvo. Quem foi mais abençoado? Os 10 que voltaram para casa, foram restaurados, ou aquele que voltou para Cristo? Veja, observe, tem um detalhe nesse texto que a gente às vezes passa despercebido. Alguém vai justificar os 9 dizendo assim: mas pastor, o senhor sabe quanto tempo ele não podia abraçar uma mulher? O senhor sabe quanto tempo ele não podia abraçar os filhos? Eles estavam loucos, eles estavam com saudade, eles estavam doidos para voltar para casa. A gente costuma justificar tudo para cobrir o nosso coração. A gente costuma dar desculpa para cobrir as nossas ações. Mas deixa eu dizer para você, o seu coração se revela na sua atitude. Não é o que você fala, não. É o que você faz. O coração deles se revelaram na hora que eles não voltaram para Cristo. Eles mostraram quem eles eram. A gente costuma dizer: não, mas tem que entender, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu tenho... E a gente vai dando desculpa, a gente vai cobrindo todo o nosso coração para dar todas as justificativas. Né? A gente fala de tempo, a gente fala de agenda, a gente fala de descanso, a gente fala de tudo. E a gente vai cobrindo, a gente vai se cobrindo, a gente vai se protegendo. Mas, na verdade, nosso coração está exposto. Quando o principal lugar da minha vida não é aos pés do Senhor, eu estou mostrando onde está o meu coração. Quando eu não valorizo as coisas que é do Senhor, eu estou mostrando onde está o meu coração. Então você pode cobrir, você pode querer justificar-se, mas seu coração está exposto e está todo mundo vendo. E Deus está vendo. Então, portanto, meus irmãos, não adianta a gente tentar encobrir. A vida de ações de graças é aquela que está sempre aos pés do Senhor, pronto para trabalhar, pronto para servi-lo. Aplicação à igreja. Nossa igreja precisa ser sempre grata por tudo e demonstrar essa gratidão. Como é que a gente demonstra essa gratidão? Servindo ao corpo, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, expressando nossa gratidão publicamente, prostrando-se espiritual aos pés do Senhor, buscando Deus e não as suas bênçãos. Façamos
cultos de gratidão, façamos, mas mais do que culto de gratidão, tenhamos estilo de vida de quem é grato, aos pés do Senhor, vivendo para a glória do Senhor, servindo uns aos outros. Eu recebi, então eu quero que todo mundo receba. Eu desfrutei, eu quero que todo mundo desfrute. A gente precisa continuar orando pelos nossos familiares que são incrédulos, meus irmãos. Para os tios, as tias, os pais, as mães. Nós precisamos que eles desfrutem aquilo que nós desfrutamos. Às vezes a gente ora para que o nosso pai tenha um carro melhor, uma casa melhor, e ele está desviado de Cristo. Nós temos que orar pela conversão dele. A gente está pedindo todas as bênçãos físicas para todo mundo. É um que diz para mim, ó, pastor, ora por isso, a gente ora. Ora por aquilo, a gente ora. Mas eu queria continuar orando por você. Mas eu queria continuar orando pelos seus parentes, você orando pelos meus, e a gente querendo ver essa salvação sendo acontecida no meio da nossa família. Façamos isso. Vivemos de forma grata ao Senhor. Aos líderes que servem aqui, presta atenção, presbíteros, diáconos, liderança, de louvor, mídia, de todo, aos líderes, não sirvam querendo alguma coisa em troca. Você vai se decepcionar. Sirva porque você ama Jesus. Não porque você quer ser reconhecido. Você vai orar por pessoas. Você vai socorrer muita gente. E vai ser poucos os que vão lhe agradecer de fato. Pouquíssimos. Poucos vão te convidar para as festas que eles fazem. Poucos vão te convidar para os momentos felizes da vida dele. Mas muitos vão te procurar na hora que estiver sofrendo. Na hora que tiver um problema. Eles vão pedir a tua ajuda. E você tem que fazer o quê? Estar pronto para dar. Está pronto para dar. Por quê? Porque você não está esperando reconhecimento de ninguém. Vocês têm uma vida grata aos pés do Senhor. E por isso que você serve. Se você servir esperando reconhecimento dos outros, você vai parar de servir. Na primeira injustiça que fizer com você. Na primeiro comentário ruim que dizer a seu respeito. Ei, nós fomos chamados para agradar o Senhor. Nós fomos chamados para estar aos pés do Senhor. Se fizeram isso com Cristo, foram 10 e só voltaram 1, por que com você seria diferente? Por que comigo seria diferente? Prepare-se para socorrer 1000 e voltar 10 para lhe agradecer. Essa é a nossa realidade. A realidade dos que estão caídos. E a você que talvez ainda não teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, que está aqui. Eu dizia que pregava para a sua comunidade como eles fossem incrédulos. E eu espero em Deus que todos aqui sejam convertidos. Mas vai que, né? Então, a você que não se encontrou de fato com Cristo, lembre-se que você está no mundo na condição de um leproso e o único caminho para você é clamar: Jesus, tenha misericórdia de mim. O único. Não tem o que fazer, não tem médico para a sua vida, não tem terapeuta, não tem nada que vai lhe ajudar, a não ser Cristo. Você tem que clamar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Você precisa entender que uma vida sem Ele é uma vida perdida. Uma vida completamente sem nenhum sentido. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos dê graça a viver uma vida de gratidão verdadeira. A vida de gratidão verdadeira não é aquela que é contaminada por murmuração diária, por reclamações, por só o que está faltando. Não, a vida de gratidão verdadeira, o modo de vida de gratidão é aquele que entende que já recebeu em Cristo a principal de todas as bênçãos. E ele vive agora desfrutando disso. Vê o problema? Amém. Se está vindo o problema, é porque o Senhor vai me dar condições de crescer nisso aqui e Ele vai me dar graça de enfrentar. Está em situações favoráveis? Amém. Mas eu não vou me deixar me iludir, porque essa não é a realidade da vida aqui. A vida em queda, a vida nesse mundo. Então, não todas as bênçãos que venham sobre nós tem que mudar o nosso estilo, ou todas as catástrofes que venham sobre nós tem que mudar o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida é baseado em Cristo Jesus, com gratidão para sempre. Para sempre. Você tem uma vida eterna para continuar agradecendo ao que Ele fez por você e fez por mim também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, meus irmãos, orar ao Senhor nesse momento, depois responderemos com